Olá, bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou a professora Odete, professora de literatura, e vamos estudar hoje períodos literários. Estudamos a literatura dividindo essa literatura em épocas, em períodos literários. É uma forma didática de organizar a literatura no seu percurso histórico, que no caso da literatura brasileira vai do século XVI, quando o Brasil é descoberto, até o século XXI, dias atuais. Mas o que nós precisamos compreender sobre esses períodos literários? Primeiramente, temos vários conceitos sobre o que é um período literário. Eu trago um para vocês aqui. É um segmento temporal dominado por um sistema de normas, padrões e convenções literárias cujo início, expansão e desaparecimento podem ser traçados. Portanto, é um período que tem o seu início, a sua expansão e o seu final pode ser determinado. E este período, essa escola literária, está diretamente ligada com os contextos sociais que nós temos nos registros históricos. Portanto, a literatura mergulha suas raízes nesses diferentes contextos históricos. É desses contextos que ela mantém uma constante dialética. Os temas nesses espaços, eles se repetem. Podemos considerar o tema amor, por exemplo, que vem sendo tratado desde a antiguidade clássica pelos nossos poetas gregos. Mas ele tem concepções diferentes. E trago para vocês aqui, dentro do exemplo do tema amor, duas concepções. Uma delas trabalhada no romantismo, a outra concepção trabalhada no realismo e naturalismo. Dentro do contexto do romantismo, nós teremos o amor como um sentimento capaz de transformar o mundo. O final desses romances são sempre felizes. Em contrapartida, no contexto do realismo e do naturalismo, o amor é tratado como um sentimento que expressa um sujeito desconcentrado, desencontrado nesse mundo. Os finais sempre têm o final dos romances realistas e naturalistas, via de regra, tem a separação, tem a morte. O exemplo deste caso do romance realista e naturalista, nós temos o romance O Cortiço, do Luiz de Azevedo, com a importante personagem Rita Baiana. E no exemplo do romance romântico, nós temos a Moreninha com a personagem Carolina. O agente dessas visões contraditórias do amor sempre é a mulher, ora como um elemento de contemplação, como um objeto de contemplação, que é o caso do romantismo, ora como um objeto de sensualidade, que é o caso do realismo-naturalismo. Compreendendo o Enem, neste estudo da literatura em contextos históricos, o Enem cobra de você o conhecimento desses diferentes contextos históricos, ou seja, como nós temos as concepções de homem e de mundo nesse percurso histórico. Muito cuidado com essa questão, não só na prova de linguagem, como em todas as outras provas, ele cobra de você o conhecimento destes contextos históricos. Mas precisamos entender aqui, um fato histórico ou social, ele influencia a produção artístico-literária de um determinado autor, ele não determina. O exemplo aqui que eu trago para vocês é a poesia do Carlos Drummond de Andrade. O acontecimento da Segunda Guerra Mundial influencia uma fase da produção literária do Carlos Drummond de Andrade, mas não determina, ela apenas influencia. A literatura e a história mantêm uma relação dialética apenas. O trecho que eu trago para vocês do poema, de um dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, é E Agora, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Portanto, o eu lírico do poema se coloca nesse contexto, se interrogando sobre o seu existir no mundo, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a divisão da literatura em épocas, em períodos literários, ela está diretamente ligada com a divisão da história em eras, que é o assunto da nossa próxima aula e assunto também do Enem.